voltando aqui para a segunda parte do nosso encontro de hoje, vamos falar um pouco agora sobre o impacto dos impostos sobre o equilíbrio entre oferta e demanda, gente. Quando você tem a colocação de imposto, é claro que o imposto pode ser sobre o consumidor, e aí vai gerar um deslocamento da demanda, ou pode ser sobre o produtor, vai gerar um deslocamento da oferta. Eu vou começar dando um exemplo aqui, construindo com vocês um exemplo de deslocamento da oferta, ou seja, um imposto que vai incidir sobre o produtor. E depois vou fazer uma questão de prova, um deslocamento foi da demanda, quer dizer, o imposto foi sobre o consumidor. Tá legal? Então, voltando aqui para o quadro, vamos lá, gente. Agora vamos falar sobre impostos, tá? O equilíbrio, o impacto dos impostos sobre o equilíbrio entre oferta e demanda, tá bem? O impacto dos impostos sobre o equilíbrio entre oferta e demanda. Bom, falando aqui sobre impostos, eu vou retomar as equações que nós vimos na primeira aula, né? Uma oferta que era mais 2Q mais 2 e também uma demanda que era menos 2Q mais 10. Naquele momento, se você recuperar aí a nossa aula, você vai ver que a quantidade de equilíbrio, e claro que aqui não tem imposto, a quantidade de equilíbrio era igual a 2, né? E nós tínhamos um preço de equilíbrio que era igual a 6. A quantidade de equilíbrio era igual a 2 e o preço de equilíbrio igual a 6. Tudo bem? Então, dessa forma aqui, a gente reparte desse ponto em diante. Nós tínhamos também um equilíbrio gráfico, e aí eu vou retomar aqui o equilíbrio gráfico, tá? O gráfico que nós havíamos apresentado. E o gráfico que nós havíamos apresentado estava da seguinte forma. Então, nós tínhamos aqui quantidade, preço, aí a oferta estava partindo do 2, que é o coeficiente linear, a demanda estava partindo do 10, coeficiente linear também, e nós estávamos aqui com um equilíbrio. Acho que esse gráfico nem ficou muito legal, deixa eu apagar e refazer, porque é importante enxergar graficamente o que está acontecendo, para que a análise fique bacana e a compreensão de vocês possa ser a melhor possível. Então, deixa eu botar até numa outra cor aqui. Então, nós temos aqui, olha lá, quantidade, preço, tá bem? Então, uma oferta que parte do 2, porque o coeficiente linear da oferta é 2, 10, aqui o equilíbrio inicial, né? Onde nós vamos ter aqui um preço de 6 e uma quantidade de 2. Bacana, tá? Bom, o que acontece diante disso? Acontece o seguinte, agora o governo resolveu colocar um imposto de R$1 por unidade, e esse imposto vai incidir sobre os ofertantes. Esse imposto vai incidir sobre os ofertantes. Quer dizer, na prática, a gente vai ter um deslocamento da oferta na magnitude do imposto. Então, se o imposto é igual a 1, a oferta que partia do 2 agora vai partir do 3. Então, a gente vai ter uma contração da oferta na magnitude do imposto. Na magnitude do imposto. A gente vai ter um novo equilíbrio aqui, que vai ter uma nova quantidade de equilíbrio em função da colocação desse imposto. A gente vai ter um novo preço de equilíbrio, que é esse aqui, que eu ainda não sei qual é, a gente vai calcular. Só que tem uma diferença, né? Uma coisa vai ser o que o consumidor paga, a outra vai ser o que o produtor recebe. O produtor recebe o que o consumidor paga menos o imposto. Menos o imposto, tá bem? O que o consumidor paga é uma coisa, o que o produtor recebe é outra coisa. O que o produtor recebe é o que o consumidor paga menos o imposto. Menos o imposto. Tudo bem? Vou pegar até uma outra folha aqui para a gente já calcular isso de forma bacana. Então, está aqui a oferta original, que é preço mais 2Q mais 2. E temos a demanda original, que é menos 2Q mais 10. Com a colocação do imposto, o que acontece? Agora o meu produtor vai cobrar um preço que não vai ser mais um preço de 2Q mais 2. O meu produtor vai cobrar 2Q mais 2 mais 1, que é o imposto. Então, a nova oferta, que é a oferta vermelha, ela vai ser preço igual a 2Q mais 3. Exatamente como a gente traçou no gráfico. Quer dizer, agora eu tenho um coeficiente linear, que vai ser igual a 3. O coeficiente angular é o mesmo, ela vai seguir paralelamente à oferta original.
Mas agora a gente tem um coeficiente linear que é igual a 3. De novo, como é que eu sei isso? Antes, o meu produtor cobrava 2Q mais 2. Agora, ele vai cobrar o preço anterior mais o imposto. Quanto é o imposto? 1. Então, ele vai cobrar 2Q mais 2 mais 1, que é o valor do imposto, o que significa que nós vamos ter uma nova oferta que será dada aí por 2Q mais 3. Então, para encontrar um novo equilíbrio, basta igualar a demanda antiga, porque ela não mudou, com a oferta nova que está aqui colocada. E a gente vai ter aqui o seguinte, a gente vai ter menos 2Q mais 10, né, que é a demanda, mais 2Q mais 3. E o que vai acabar acontecendo é que nós vamos ter aqui 4Q igual a 7, vamos ter o Q igual a 1,75, né? Aí pode ser 1,75 mil, 1,75 centenas e assim por diante. Então eu vou pegar essa quantidade e vou substituir na demanda antiga, que é o que está valendo, ou na oferta nova. E nos dois casos o valor tem que dar o mesmo, o valor do novo preço. Então nós vamos ter aqui, olha, substituindo na demanda, olha lá, preço igual a menos 2 vezes 1,75 mais 10, tá? O que vai dar na prática 6,5. Substituindo na nova oferta, preço igual a mais 2 vezes 1,75 mais 3, o que vai dar também 6,5. Claro, tinha que dar o mesmo valor de 6,5 nos dois casos. Então, eu encontrei o novo preço de equilíbrio, né? E a nova quantidade de equilíbrio também. A nova quantidade de equilíbrio de 1,75 e o novo preço de equilíbrio de 6,5. 6,5. Então, o novo preço de equilíbrio é de 6,5. A nova quantidade de equilíbrio é de 1,75. Tá? A nova quantidade de equilíbrio é de 1,75. Então, se a gente voltar aqui para o nosso gráfico, a gente vai ter o seguinte, legal. Então, a nova quantidade de equilíbrio não é mais 2, a nova quantidade de equilíbrio agora é 1,75. E o preço que o meu consumidor paga é de 6,5. E aqui nós temos um ponto extremamente importante. O imposto não foi integralmente repassado para o consumidor. O imposto não foi integralmente repassado para o consumidor. O imposto não foi integralmente repassado para o consumidor. O meu consumidor vai pagar 6,5 e o meu produtor vai receber 5,5. Quer dizer, o meu produtor recebia 6 antes do imposto, agora recebe 5,5. O meu consumidor pagava 6, agora paga 6,5. Então, produtores e consumidores, nesse caso especificamente, estão dividindo o imposto. É interessante observar que a arrecadação do governo ela pode ser mensurada por este retângulo. O que é a arrecadação do governo? A arrecadação do governo nada mais é do que o número de unidades transacionadas, que é a base do retângulo, vezes o imposto. O imposto nada mais é do que a altura do retângulo, que está entre o 6,5 e o 5,5. Tá? Então, a arrecadação do governo ela pode ser, inclusive, mensurada. A arrecadação do governo ela pode ser mensurada nesse caso. Então, o nosso produtor está recebendo 5,5. O nosso consumidor está pagando 6,5. A quantidade de equilíbrio caiu de 2 para 1,75. Caiu de 2 para 1,75. Portanto, está construído aqui um cenário onde nós podemos observar o impacto do imposto sobre o equilíbrio entre oferta e demanda. Mas eu quero explorar um pouco mais. Eu quero mostrar, inclusive, para vocês que o impacto do imposto, ou melhor, o repasse do imposto, ele vai depender das elasticidades. Vai depender das elasticidades. O impacto do imposto, ele depende se a demanda é mais elástica, menos elástica, etc. Então, vamos avançar um pouquinho aqui. Aqui os cálculos que nós fizemos. E deixo aqui mostrar para vocês o seguinte, uma comparação entre o cenário inicial e o cenário final. Então, a gente tem aqui quantidade, preço,
né, o cenário inicial, partia aqui do 2, a oferta, aí depois partia aqui do 10, demanda, legal. Esse era o cenário inicial, nós tínhamos aqui um equilíbrio ao preço de 6, a quantidade de 2. Tá bem? Então, quando a gente está falando desse cenário inicial, vamos pensar sobre os excedentes. O que é o excedente? O excedente é tudo aquilo que sobrou. Como assim sobrou? Se a gente fracionar aqui em quantidades menores, né, imaginando que esse 2 é de 2.000 ou de 200, seja lá o que for, nós podemos observar o seguinte: o meu consumidor estava disposto a pagar valores mais altos e acabou pagando 6. Estava disposto a pagar valores mais altos, acabou pagando 6. A demanda mostra isso, né? Ele estava disposto a pagar valores mais altos, acabou pagando 6, e assim sucessivamente. Quer dizer, todos esses segmentos aqui que eu estou traçando em preto, eles mostram diferenças entre o valor que o consumidor estava disposto a pagar, expresso pela demanda, e o que ele efetivamente pagou, que foi igual a 6. Esse triângulo, portanto, ele representa o chamado excedente do consumidor. Tudo aquilo que o consumidor estava disposto a desembolsar e não desembolsou. Estava disposto a gastar e não gastou. O excedente do consumidor é uma sobra, é um excesso, é um excedente. Tá? É uma sobra, é um excesso, é um excedente. Então a gente tem aqui o excedente do consumidor. O excedente do consumidor. Tudo aquilo que o consumidor estava disposto a desembolsar e não desembolsou. Então foi uma sobra, um excesso, um excedente. Aqui a gente tem o contrário. O nosso produtor recebeu 6, só que ele estava disposto a receber bem menos. A oferta está mostrando isso. A oferta mostra o quanto ele estava disposto a receber. Então, ele recebeu 6 e estava disposto a receber bem menos. Então, está aqui o excedente do produtor. O excedente do produtor. O excedente do produtor, tudo aquilo que o produtor estava disposto a não receber e recebeu. Se ele estava disposto a não receber e recebeu, foi um excesso, foi uma sobra, foi um excedente. É interessante que quando você pega aqui o excedente do produtor e soma ao excedente do consumidor, nós temos o chamado excedente de mercado, que é o excedente da sociedade como um todo, da coletividade. O conceito de excedente confunde-se com bem-estar. Quanto maior o excedente, maior o bem-estar proporcionado pela comercialização desse produto. Então temos aí excedente do consumidor, excedente do produtor, excedente do consumidor, excedente do produtor e o excedente do mercado, que é o excedente da sociedade como um todo. Gente, esse é o cenário inicial, antes do imposto. Agora, vamos colocar o cenário com o imposto, tá? O cenário com o imposto. Então, nós temos aqui 2, né? Nossa oferta. Existe a oferta agora com o imposto, claro que parte do 3, mas a oferta do produtor continua sendo a mesma. A oferta vermelha que nós havíamos traçado é a oferta do produtor com o imposto. E o que está acontecendo agora é o seguinte, nós temos um equilíbrio que está aqui, né? Então nós temos 6,5, que é o preço que o produtor recebe, o consumidor paga. Nós temos 5,5, que é o preço que o produtor recebe. E temos aqui a quantidade de 1,75. E daí? E daí que o excedente do consumidor agora ele diminuiu, né? A diferença entre o que o consumidor estava disposto a pagar e o que ele efetivamente pagou. Então, a colocação do imposto diminuiu o excedente do consumidor. A colocação do imposto diminuiu o excedente do consumidor, tá claro? Então, o imposto fez com que o consumidor ele pagasse mais caro e comprasse uma quantidade menor, então o excedente do consumidor acabou encolhendo. Já o excedente do produtor também encolheu, né? O que o produtor aqui tem de excedente acabou encolhendo. Acabou encolhendo. Esse aqui é o excedente do produtor. O excedente do produtor acabou encolhendo. Quem entrou na jogada foi o governo. O governo passou a arrecadar aqui esse retângulo. O governo faz parte da sociedade, sem dúvida alguma. Então, isso aqui também faz parte agora do excedente de mercado. Isso aqui é o governo. Isso aqui é o governo. O que se perdeu no caminho foi esse triângulo aqui amarelo. Esse triângulo amarelo é que se perdeu. E o que é esse triângulo amarelo?
Esse triângulo amarelo é peso morto. Peso morto. Peso morto é perda líquida de bem-estar causada por um imperfeito funcionamento do mercado. Tá? É a perda líquida de bem-estar causada por um imperfeito funcionamento do mercado. Isso aqui é peso morto. É diminuição do excedente de mercado causada por um imperfeito funcionamento do mercado. Imperfeito em comparação à situação perfeita, em relação à situação ideal, que é justamente a situação que está à esquerda. Então, a colocação de um imposto gera peso morto. Normalmente, não sempre, mas normalmente, gera peso morto. Tá? Então, gera peso morto quando você coloca aí um imposto na jogada. O excedente do consumidor diminui, o excedente do produtor diminui, surge o excedente do governo, representado por sua arrecadação, mas mesmo assim a gente teve ali um peso morto que apareceu na jogada em função dessa perda líquida de bem-estar causada por um imperfeito funcionamento do mercado. Então, foi uma perda líquida de bem-estar causada por um imperfeito funcionamento do mercado. Foi uma perda líquida de bem-estar causada por um imperfeito funcionamento do mercado. Foi uma perda líquida de bem-estar causada por um imperfeito funcionamento do mercado. Tudo bem? Então, voltando para cá, temos aqui os nossos excedentes aí que variaram de acordo com a análise, né, os nossos excedentes que variaram aí de acordo com a análise que foi apresentada, tá? De acordo com a análise que foi apresentada. Bom, então a gente está falando aí de excedente do consumidor e está falando também de excedente de mercado. Está falando de excedente do consumidor e também está falando de excedente de mercado. Tudo bem, gente? Tranquilo? Agora eu quero colocar o seguinte, gente. Existem cenários onde a colocação do imposto não gera peso morto? Existem. Quer ver? Vamos pegar aqui um cenário onde a demanda ela é perfeitamente inelástica. Demanda perfeitamente inelástica, exatamente como nós vimos na primeira parte do nosso encontro hoje. Então tá aqui, ó, esse é o preço de equilíbrio original, né? Tá aqui o nosso preço de equilíbrio original. E aí o governo resolve tascar um imposto nesse cenário, tascar um imposto sobre o produtor. O que acontece? Nós vamos ter uma contração da oferta na magnitude do imposto. Nós vamos ter aqui o novo preço que o consumidor paga. E observem que o preço que o produtor recebe continua sendo exatamente o mesmo. Quer dizer, quando o produtor se defronta com uma demanda perfeitamente inelástica, ele consegue repassar integralmente o imposto. Ele consegue repassar integralmente o imposto. Nesse caso aqui, o que a gente está tendo é o seguinte, olha, mantendo até o mesmo padrão de cores, o excedente do consumidor é a área aqui para cima. Esse é o excedente do consumidor. Tá? Esse aqui é o nosso excedente do consumidor. A gente vai ter o governo, que vai estar aqui. Esse aqui é o governo. Tá? E a gente vai ter o excedente do produtor, que está aqui. Então, nesse caso, né, nesse caso em tela, puxa, não tem peso morto. Não tem peso morto. Porque o governo avançou integralmente sobre o excedente do consumidor. O governo avançou integralmente sobre o excedente do consumidor. Nós não tivemos uma perda líquida de bem-estar, não tivemos a formação de uma ineficiência de mercado, nada disso. Tá? Não tivemos nada disso, não há excedente de mercado. Ou melhor, perda de excedente de mercado. E aí eu quero deixar aqui uma observação muito importante, que quando você tem a colocação de um imposto, o repasse do imposto, quem vai pagar mais do imposto, se é o consumidor ou o produtor, depende das elasticidades. Depende das elasticidades. São as elasticidades, e aí quando eu estou falando de elasticidades, eu estou falando de elasticidade preço da demanda versus elasticidade preço da oferta, que vão determinar quem paga mais do imposto. Vai pagar mais do imposto aquele que for mais inelástico. Então, vai pagar mais imposto o inelástico, ou o mais inelástico. Vai pagar mais imposto o mais inelástico. Que é o caso aqui, a gente pegou um caso extremo. Puxa, a demanda é perfeitamente inelástica.
Pô, ele vai pagar o imposto sozinho. Vai pagar o imposto sozinho, gente. Vai pagar o imposto sozinho. Então, paga mais do imposto aquele que for o mais inelástico. Vai pagar mais do imposto aquele que for mais inelástico. A prova adora isso em questões de primeira fase. Essa ideia de que a divisão do imposto vai depender das elasticidades. Elasticidade, preço da demanda, elasticidade, preço da oferta e tal. E vai pagar mais do imposto aquele que for mais inelástico. É isso. Então, muita atenção em relação a esse ponto especificamente, porque é verdade. Vai pagar mais do imposto aquele que for mais inelástico. Vai pagar mais do imposto aquele que for mais inelástico. Vai pagar mais do imposto aquele que for mais inelástico. Tudo bem? Então, a gente está falando aí de elasticidades, elasticidade de preço da demanda, elasticidade de preço da oferta e tal. E, com isso, a gente vai estar diante de uma situação onde vai pagar mais do imposto aquele que for mais inelástico, tá? Vai pagar mais do imposto aquele que for mais inelástico. Tudo bem? Bom, tendo encerrado essa discussão em relação a impostos, agora eu queria fazer algumas questões de prova com vocês para ilustrar, né, como é que esses temas podem ser cobrados na prática, tanto o tema da última aula como o tema da aula de hoje. Acho importante a gente não perder esse de vista. Nós temos aí uma questão de primeira fase que diz o seguinte: considere-se que determinado mercado, a curva de demanda de um certo bem seja dada por QD igual a 30 menos 3P. E a curva de oferta desse mesmo bem seja dada por QO igual a 5 mais 2P, em que P seja o preço do bem. Nessas condições, é correto concluir que o equilíbrio desse mercado será atingido para... Gente, nós sabemos que no equilíbrio as quantidades são iguais. Então, basta igualar 10 menos 3P igual a 5 mais 2P. Com isso, a gente vai ter aqui 5P igual a 5. P igual a 1. Está resolvido. Aqui, resolvida a nossa questão. Letra A, P igual a 1. Bastou igualar a oferta com demanda. Está resolvido. Se eu quisesse, eu poderia até encontrar a quantidade, se ele me perguntasse e tal, né? Se eu substituísse aqui na demanda, olha lá. Quantidade vai ser igual a 10 menos 3 vezes 1. 10 menos 3 vai ser 7. Se eu substituísse na oferta, Q igual a 5 mais 2 vezes 1. 7 também. Claro, tem que dar o mesmo valor. Não pode dar diferente, não. Tem que dar o mesmo valor. Não pode dar diferente. Tem que dar 7, 7, 7. Tá bem? Então, nessas condições, é correto concluir que o equilíbrio nesse mercado será atingido para preço igual a 1. Está resolvido. A questão tranquila, gente, de oferta e demanda que pode aparecer numa prova e pode nos levar a ganhar pontos aí com alguma tranquilidade. Vou trazer aqui também questões de terceira fase, que aí vão ser um pouquinho mais emboladas e a gente vai ter que ter um pouquinho mais de atenção ao construir. Tá legal? Então vamos lá, saindo aqui dessa questão de número 59, a gente pode avançar um pouco e pode chegar aqui nessa questão de número 61, com base na teoria microeconômica. Essas duas primeiras afirmativas, elas fazem referência a temas que nós ainda não vimos, então eu vou fazê-las um pouco mais à frente. Tá falando aí de firma, de teoria do consumidor e tal. Na 3, nós temos aqui, suponha que o aumento substancial dos preços cobrados para estacionamento de veículos nas grandes cidades eleve a quantidade demandada de corridas de táxi nesses locais. Claro, são substitutos, né? Dessa forma, conclui-se que o aumento de preços provoca um deslocamento ao longo da curva de demanda. Não, é um deslocamento da curva de demanda, não é um deslocamento ao longo da curva de demanda. É um deslocamento da curva de demanda. Tá claro? Quarta, mudanças legislativas que facilitem a entrada de mão de obra estrangeira especializada na área de eletrônica contribuem para deslocar para baixo e para a direita. Para baixo e para a direita a gente sabe que é uma expansão, no caso da oferta, né? A curva de oferta de longo prazo da indústria eletrônica. Claro, se você tem mais mão de obra, essa mão de obra adicional vai significar uma redução de custos, o que vai levar a uma expansão da oferta. Beleza, não tem nenhum problema. Então, temos aí dois exemplos de questões
de primeira fase, né, envolvendo aí temas que nós vimos aí nesses últimos 2 encontros, no encontro de hoje e também no encontro da última semana. Então suponha que o aumento substancial dos preços cobrados para o estacionamento de veículos nas grandes cidades eleve a quantidade demandada de corrida de táxi nesses locais. Eleva mesmo. E ao elevar, gente, o que acaba acontecendo é que nós temos aí 2 bens que são substitutos, né? 2 bens que são substitutos. Dessa forma, conclui-se que o aumento de preços provoca um deslocamento ao longo da curva de demanda? Não, provoca um deslocamento da demanda. Quarta, mudanças legislativas que facilitem a entrada de mão de obra estrangeira especializada na área de eletrônica contribuem para deslocar para baixo e para a direita a curva de oferta de longo prazo da indústria eletrônica. Beleza, verdade, sem nenhum problema. Afinal, a gente vai ter uma redução de custos da mão de obra. A redução de custos gera uma expansão da oferta. Expansão da oferta é o deslocamento da oferta para a direita ou para baixo. Mais um pouquinho. Olha lá. Supondo que o governo adote um novo imposto específico sobre a venda de um bem. Gente, imposto específico é o imposto que incide sobre a quantidade do produto. Então, eu vou cobrar, sei lá, $1 por cada barril de petróleo, R$1 por cada tonelada de trigo, sei lá, uma coisa nesse sentido. O imposto específico ele é diferente do imposto ad valorem. O imposto ad valorem incide sobre o valor, é um percentual do valor do produto. Na prova do concurso, o comum é cair imposto específico, tá? Não é o ad valorem, por mais estranho que possa parecer. É imposto específico que cai mesmo. Então, supondo que o governo cai imposto específico, porque matematicamente é mais fácil analisar e pensar. O ad valorem é um pouquinho mais sofisticado, então a prova não cobra o ad valorem. Supondo que o governo adote um novo imposto específico sobre a venda de um bem em um mercado de concorrência perfeita e considerando a distribuição de incidência tributária entre vendedores e consumidores, julgue aí o que está sendo colocado. Deixa eu ver até se todas essas questões não tem nada que nós ainda não vimos. Primeiro, se a elasticidade de preço da demanda for infinita, quer dizer, demanda perfeitamente elástica, né? É isso. Elasticidade, preço da demanda infinita, quer dizer, demanda perfeitamente elástica, o máximo de elasticidade e tal. Se a elasticidade de preço da demanda for infinita, os vendedores abandonarão o mercado. Não abandonarão o mercado, não. Estarão sujeitos apenas a uma situação onde eles não vão ter nenhum poder de preço, né? Eles só vão poder vender por aquele preço que foi definido pelo mercado. A gente chegou a ver isso na última aula, né? Ou até nessa aula, agora a gente nem lembra, mas preço e quantidade. Nós tínhamos aqui demanda perfeitamente elástica. Eu posso vender aqui todas as unidades que eu quiser por esse preço que o mercado definiu. Eu não vou abandonar o mercado. É apenas uma situação que eu vou ter que me sujeitar a ela, vou ter que me adaptar a ela, mas isso não leva ninguém a abandonar o mercado, não, tá? Vendedores e consumidores arcarão com o peso do imposto conforme a sensibilidade. Gente, sensibilidade, leia-se elasticidade, tá? Elasticidade, leia-se elasticidade das curvas de oferta e demanda, ou seja, elasticidade de preço da oferta e elasticidade de preço da demanda. Não tem problema nenhum. Então, vendedores e consumidores arcarão com o peso do imposto, conforme a sensibilidade das curvas de oferta e demanda, as variações de preço. É exatamente isso. Vendedores e consumidores arcarão com o peso do imposto, conforme a sensibilidade das curvas de oferta e demanda, as variações de preço. É exatamente isso. Terceira, vendedores irão transferir aos compradores o valor relativo a toda incidência do imposto, que aumentará o preço do bem. Não necessariamente. Só se a elasticidade de preço da demanda for zero. Só se a demanda for perfeitamente elástica. Então, não dá para afirmar isso. Como regra geral, existe uma divisão. Tá? Existe uma divisão. Tudo bem, gente? Existe uma divisão entre produtores e consumidores. Você acaba dividindo aí o imposto. Uma situação irregular, uma situação excepcional, é a elasticidade de preço da demanda igual a zero, é a demanda perfeitamente inelástica, fazendo com que o produtor consiga repassar integralmente o imposto para o consumidor. Mas dizer assim a seco, vendedores irão transferir para os compradores o valor relativo a toda a incidência do novo imposto que aumentará o preço do bem. Não dá para afirmar isso.
Tá? Se nada é dito em contrário, vale a regra geral, e a regra geral nesse caso é uma divisão, dependendo das elasticidades. E quarta, quanto menor for a elasticidade, ou seja, quanto mais inelástico, maior será a incidência do imposto para o consumidor. É verdade, quanto mais inelástica for a demanda do consumidor, mais ele vai pagar do imposto. Não tem maiores problemas para equacionar essa afirmativa aí não. Tá legal, gente? É isso mesmo. Então, eu acho legal essas questões que a gente pode ilustrar aí, mostrar como é que esses temas são efetivamente cobrados, como é que eles realmente aparecem, porque é assim mesmo que funciona, ok? Agora vamos a uma questão de terceira fase, que aí vai ser um pouquinho mais incrustada, vai ser um pouquinho mais complicada para nós resolvermos. Olha lá. Recorde seus estudos sobre noções de microeconomia e economia internacional. Um bem comercializado internacionalmente ao preço de 8, comparado ao resto da economia mundial, país determinado ficticiamente de república fechada, é relativamente muito pequeno. Dispõe de barreiras que impõem o comércio. O bem acima referido, produzido, é comercializado de acordo com as curvas de oferta e demanda. Então, olha que interessante. A questão trouxe para nós as curvas de oferta e demanda. Não trouxe a função. Né? É uma colocação diferente. As curvas de oferta e demanda estão efetivamente apresentadas e estão presentes ali. Então, o que vai acabar acontecendo é que a gente vai ter que pensar graficamente. Eu não vou fazer a questão toda, porque uma parte da questão refere-se a tarifas e comércio internacional, que é o que a gente vai ver lá na frente no segmento de macroeconomia. Eu vou me restringir apenas aos pontos de micro. Tá? Então, olha lá. A gente está aqui com este gráfico. Então, um determinado produto que é comercializado com essas estruturas aqui de oferta e demanda. Legal. Quais são o preço e a quantidade de equilíbrio e a receita total da venda do bem em equilíbrio na República Fechada? Bom, o equilíbrio aqui, né? Está aqui, né? O equilíbrio. Legal. Então, o preço de equilíbrio, 16. Quantidade de equilíbrio, 4. Preço de equilíbrio, 16. Quantidade de equilíbrio, 4. Quais são o preço e a quantidade de equilíbrio e a receita total da venda do bem em equilíbrio na República Fechada? Vimos que o preço de equilíbrio é igual a 16. Quantidade de equilíbrio, nós vimos que é igual a 4. Tá? Receita total, bom, a receita total nada mais é do que o que você obteve com a venda. Vai ser preço vezes quantidade, vai ser 16 vezes 4, vai ser 64. Pronto, está resolvido. É só isso. Tá? Quais são o preço e a quantidade de equilíbrio? Preço, 16, desculpa, vou colocar aqui 16. Preço 16, quantidade 4, receita total, preço vezes quantidade, 16 vezes 4, 64. Só isso. Tá bom? Letra B. Suponha que se tivesse registrado progresso tecnológico na produção do bem, levando a um novo preço de equilíbrio de 12. Gente, progresso tecnológico gera expansão da oferta, tá? Lembrando da aula, progresso tecnológico gera expansão da oferta. Progresso tecnológico gera expansão da oferta e a gente vai ter um novo preço de equilíbrio de 12. Indique a quantidade nesse novo equilíbrio e calcule pelo método do ponto médio. Olha aqui. Se nada é especificado, a gente faz pelo método tradicional, mas se é especificado, tem que fazer pelo ponto médio. Elasticidade de preço da demanda entre o novo ponto e o original. Então, olha lá, ele está dizendo para a gente que houve uma expansão da oferta de tal maneira que o novo preço de equilíbrio é 12. Então, o novo preço de equilíbrio é 12. E a nova quantidade de equilíbrio em função disso, ela é 5. A nova quantidade de equilíbrio, ela é 5. Então, nós tivemos aqui uma expansão da oferta, e essa expansão da oferta foi causada por um progresso tecnológico. Tá? Essa expansão da oferta foi causada por um progresso tecnológico de tal maneira que o novo preço de equilíbrio seja igual a 12. De tal maneira que o novo preço de equilíbrio seja igual a 12. Ele pediu para calcular a elasticidade. Elasticidade, preço da demanda pelo método do ponto médio. Deixa eu até resolver aqui mesmo. Então, como é que a gente vai calcular? Legal. Elasticidade, preço da demanda pelo método do ponto médio. Vai ser assim, olha, gente. Quantidade demandada final menos quantidade demandada inicial dividido pela quantidade demandada média. Ao invés de quantidade demandada inicial, vai ser quantidade demandada média. O ponto médio entre o final e o inicial. E embaixo a gente tem preço final menos preço inicial dividido pelo preço médio. Não vai ser o preço inicial, vai ser o preço médio.
Vai ser o preço médio. Vai ser o preço médio. Tá? Bom, agora é só atribuir valores, né? Elasticidade, preço da demanda pelo método do ponto médio. Vai ser igual. Qual é a quantidade demandada final? 5. Qual é a quantidade demandada inicial? 4. Está aqui, 5, 4. Qual é o ponto médio? 4,5. O ponto médio entre 5 e 4. Qual é o preço final? 12. Qual é o preço inicial? 16. 12, 16. O ponto médio, 14. Deixa eu até recolocar aqui do lado. O pessoal, de repente, se estiver com alguma dificuldade de enxergar, a conta está sendo 5 menos 4, dividido por 4,5. 5 o ponto final, 4 o ponto inicial, 4,5 o ponto médio entre 5 e 4. Tudo isso dividido por 12 menos 16 dividido por 14. 12 menos 16 dividido por 14. 12 o ponto final, 16 inicial, 14 o médio. Então, a elasticidade, preço da demanda pelo método do ponto médio, nesse caso, vai dar menos 0,77. Menos 0,77, menos 0,77, menos 0,77. Então, a elasticidade, preço da demanda pelo método do ponto médio, vai dar menos 0,77. Ok? Tranquilo, gente? Então, está resolvido aqui, ó, olha lá. Suponha que se tiver... Ok. Então, ele está perguntando para a gente. Indique a quantidade nesse novo equilíbrio. Qual é a quantidade nesse novo equilíbrio? Nós vimos que a quantidade nesse novo equilíbrio é igual a 5. E também calcule pelo método do ponto médio. Vimos que a elasticidade preço da demanda, nesse caso, vai ser menos 0,77, como a gente calculou. Tá legal? Vai ser menos 0,77. Agora temos aí, para responder aos itens de C a G, desconsidere a hipótese de progresso tecnológico e reconsidere o equilíbrio original. Suponha que o governo tenha duas opções. Tá? Então, a gente vai ficar apenas na opção 1, porque a opção 2, ela faz justamente referência aqui. A opção 2 é permitir a importação do bem. Então, a gente não vai falar sobre isso, não. A gente vai ficar apenas na opção 1, que é a colocação de um imposto sobre a comercialização do produto, tá? Mas antes disso, vamos desconsiderar tudo aqui e vamos restabelecer o equilíbrio original. Então, vamos desconsiderar tudo aqui e vamos restabelecer o equilíbrio original como ele pediu para nós. Aí tá aí. A opção 1, né, consiste em cobrar diretamente dos compradores, então o imposto não é sobre os vendedores, o imposto é sobre os compradores, no valor de R$ 8,00 por unidade. Qual seria a quantidade de equilíbrio nesse caso? Né? E ainda na opção 1, item D, quanto pagariam, incluindo o imposto, os compradores por unidade? E quanto receberiam os vendedores? Então, o importante aqui é o seguinte, nós tínhamos essa oferta e demanda originais, e ele resolveu colocar um imposto de R$ 8,00 por unidade sobre os compradores, sobre os demandantes. Nós vimos no exemplo durante a aula que quando você bota o imposto sobre os vendedores, a oferta se contrai. Claro que quando você bota o imposto sobre os compradores, quem se contrai é a demanda, na magnitude do imposto. Então, se a demanda partia do 32, a demanda agora, ela partirá do 24, 8 a menos. Tá? Então, a demanda agora ela vai partir do 24. E ela vai seguir aqui paralela à anterior. Exatamente como no caso do exemplo que nós fizemos em aula. Então, essa é a nova demanda. Essa é a nova demanda. Então, está aqui, bonitinha a demanda. Bonitinha a nova demanda. Bonitinha a nova demanda. Tá? E nessa nova demanda, o que nós temos? Ah, legal, vamos lá. Nós temos um novo equilíbrio aqui, ó. Um novo equilíbrio na quantidade de 3. Nós temos um novo preço que o produtor recebe no valor de 12.
e um novo preço que o consumidor paga no valor de 20. No valor de 20. Então tá aqui. Aqui, se quiser a gente pode traçar até os excedentes, não tem problema. Aqui, ó. Excedente do consumidor aqui. Tá aqui o excedente do consumidor. Olha o excedente do consumidor aqui traçado. Excedente do produtor. Bacana, aqui está o excedente do produtor. Está aqui o excedente do produtor. Temos a arrecadação do governo, que está aqui no meio, que é esse retângulo. Então, essa aqui é a arrecadação do governo. Tá aqui a arrecadação do governo. E nós temos aqui o peso morto. Peso morto traçado aqui. Está aqui o peso morto. Aqui traçado. Nada disso foi pedido, tá? Mas mesmo assim, a gente vai tentar colocar aí. Nada disso foi traçado, nada disso foi pedido, mas a gente vai colocar aí. Tudo bem, gente? Tranquilo? Ok? Então, nós temos aí nova quantidade de equilíbrio 3, preço que o consumidor paga 20, preço que o produtor recebe 12. Tudo isso através da análise do gráfico. Então, nós temos aqui a opção 1, consiste em cobrar imposto diretamente dos compradores no valor de R$ 8,00. Qual seria a quantidade de equilíbrio nesse caso? Acabamos de ver. A quantidade de equilíbrio nesse caso seria 3. Tá? Então, a quantidade de equilíbrio nesse caso seria 3. Vou responder até as duas juntas aqui. A quantidade de equilíbrio com a colocação do imposto, né, seria igual a 3. Ainda na opção 1, quanto pagariam incluindo o imposto os compradores? Bom, os compradores eles pagariam 16. E os consumidores, os produtores, receberiam 12. Tá? Então, os compradores vão pagar 16 e os consumidores os consumidores vão pagar 16 e os vendedores vão receber 12. Tá? Então, os compradores vão pagar 16 e os produtores vão receber 12. Tudo bem, gente? Ok? A segunda parte dessa questão vai ser resolvida mais para frente no segmento de macroeconomia. Então, a aula de hoje foi uma aula bem densa, né? Foi uma aula bem puxada. Então, só relembrando aqui o que nós vimos ao longo da aula de hoje. Nós começamos falando sobre elasticidade, vimos a elasticidade de preço da demanda, que mede a sensibilidade da demanda a variações no preço. Vimos a elasticidade de preço da oferta, que mede a sensibilidade da oferta a variações no preço. Vimos a elasticidade de renda da demanda, que mede a sensibilidade da demanda a variações na renda. Vimos a elasticidade de preço cruzada da demanda, que mede a sensibilidade da demanda do bem B em função de variações no preço de um bem A. Vimos aqui o imposto, né? Quando você coloca um imposto, o que acaba acontecendo é que você tem um deslocamento do equilíbrio. Esse deslocamento do equilíbrio faz com que nós tenhamos aí um descolamento entre o preço que o consumidor paga e o que o produtor recebe. A quantidade de equilíbrio ela também é modificada. Vimos aqui como calcular esse novo equilíbrio, né, com a colocação do imposto. Tá? Vimos aqui como esse cálculo pode ser feito. Se fosse uma demanda, tá, gente? A contração da oferta, ela significaria... A contração da demanda, desculpa, significaria aqui menos 1, ok? Se isso aqui fosse demanda, você teria que colocar com sinal negativo, porque a demanda se contrai para baixo, né, e não para cima, como acontece no caso da oferta. No caso da oferta é mais, porque a oferta se contrai para cima. No caso da demanda é menos, porque a demanda se contrai para baixo. Então, se fosse demanda, seria menos 1 somado ao preço que o demandante está disposto a pagar. Vimos aqui a questão dos excedentes e como a colocação do imposto é capaz de criar peso morto. Vimos aqui também que no caso de uma elasticidade preço da demanda igual a zero, uma demanda perfeitamente inelástica, o imposto é integralmente repassado ao consumidor. Vimos que você vai pagar mais ou menos do imposto dependendo das elasticidades. Vimos aqui também, no caso da questão de número 59, nós aí calculamos um novo equilíbrio, né? Na realidade, o equilíbrio entre oferta e demanda. Na questão de número 61, vimos aí que o deslocamento seria o deslocamento da demanda
e a última estava correta porque é redução de custos e aí expande a oferta. Aqui vimos que eles não vão abandonar o mercado, na primeira afirmativa. Na segunda vimos que a sensibilidade é definitiva, realmente para definir quem vai pagar mais ou menos do imposto. Na terceira vimos que os vendedores não irão necessariamente transferir integralmente o valor do imposto. E na quarta vimos que se você é menos elástico ou mais inelástico, você acaba realmente pagando mais do imposto. Depois fizemos essa questão aqui, na questão de terceira fase. Vimos aí inicialmente o equilíbrio, preço, quantidade, a receita total. Vimos um novo equilíbrio causado por um progresso tecnológico, na quantidade de 5 ao preço de 12. Calculamos inclusive a elasticidade de preço da demanda pelo método do ponto médio. Depois desconsideramos esse deslocamento, passamos a considerar um novo equilíbrio causado por uma contração da demanda em função de um imposto, e aí vimos um novo equilíbrio numa quantidade de 3, os consumidores pagando 16 e os produtores recebendo 12. Tudo bem, gente? A aula de hoje é bem densa, bem complicada na parte de microeconomia, muito conteúdo, mas não se preocupe, o processo é esse mesmo, a gente tem alguns estranhamentos, alguns problemas no caminho, mas esse é o processo de aprendizado e aos poucos os conceitos econômicos vão se tornando cada vez naturais. Isso é o que nós observamos ao longo de tanto tempo trabalhando esses conceitos e acaba acontecendo na prática. No mais, obrigado pela atenção de vocês, um abraço, até a próxima, tchau, tchau.